Bom dia, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu queria ter feito um pequeno aparte ao senador Mozarildo, lamentavelmente teve de me dispersar um pouco ali, no sentido de que tem toda a razão, é preciso que as pessoas saibam que sem a política não funciona nada. 3 pessoas juntas só tomam decisão fazendo política. 2 pode ser por amor. Não precisa de política, mas 3 precisa de política. Quando 3 jovens querem ir para uma balada e vão escolher em qual lugar, eles têm que decidir fazendo política. O dono do carro diz, você vai para onde eu quiser. A política do poder econômico. O outro diz, eu sou forte, se você não for, eu bato em vocês. É o poder da força. No caso dos golpes militares, é isso. E o terceiro é conversar para saber qual é o melhor. Essa é a democracia. Se 3 pessoas, Mozarildo, precisam, imagine 200 milhões. O problema é que parece que a gente não está fazendo política para os 200 milhões. A gente está fazendo política para corporações e, às vezes, até para interesses escusos. Essa é a verdade. Esta semana, nós votamos uma quantidade de PEC. Todos eram interesses corporativos, salvo a dos trabalho escravo. Fora essa, eram corporações. Era aumentar salário, mudar a estrutura do serviço que eles faziam. Não do serviço, da carreira. Tudo carreira. E aí isso está levando a esse descontentamento geral. Porque o que a gente aprovou aqui essa semana vai aumentar os gastos públicos, vai gerar inflação, ou tirar dinheiro de algum outro lugar. Esses e outros erros. E aí, senador Mozarildo, o que eu queria dizer é que ontem, eu acho que não seria indiscrição dizer, eu ouvi do senador Pedro Taques, que é candidato, e está sofrendo todos os problemas que candidato sofre, e a senhora vai sofrer também, já está sofrendo, que uma pessoa da família dele disse que fazer política beneficia o povo e prejudica a família. Eu acho que esqueceu de colocar adjetivos. Fazer boa política beneficia o povo e prejudica a família. E fazer política ruim beneficia a família e prejudica o povo. Faltou isso. Mas, de fato, hoje não é só cada um de nós que pergunta se deve ou não continuar, e eu acho que o senhor tem razão, é preciso, mas perguntam, são as famílias que perguntam. Ontem eu liguei para o senador Blairo Magri, por causa do aniversário dele, e conversar um pouco sobre uma entrevista que ele falou. E no último parágrafo, senadora Ana Amélia, ele diz claramente que não quer mais saber disso, que vai concluir o mandato dele, com muito esforço, e depois ele diz, eu quero ser feliz e ter uma vida em paz, porque eu já dei a contribuição que eu deveria dar. Ele não vai dizer que não cumpriu um papel social disso. Cumpriu, foi governador, creio que 2 mandatos, está sendo senador, ou seja, somando pelo menos 16 anos de vida pública. Ele acha que, mais do que isso, o preço que ele está pagando é muito alto. Ao ponto de acusarem de pegar 300 mil reais, que para nós aqui é até muito, mas que ele diz, o movimento da empresa dele é de 5 bilhões. 5 bilhões. Então, é prova de que está ficando difícil continuar na vida pública. Por um lado, pela contaminação da imagem, e por outro, pelo risco da honra. São 2 coisas diferentes. O risco é quando, de fato, de repente, você descobre que esteve metido em coisas que não são corretas. Como, por exemplo, no meio da campanha, receber um pacotinho de dinheiro, está desesperado e não sabe de quem veio o dinheiro, você declara até, mas depois vai descobrir que esse dinheiro tinha uma origem escusa. Aí mancha a honra. Ou então a honra está até limpa, mas o convívio com outras pessoas terminam
lhe fazendo uma imagem negativa só por fazer parte do grupo. Mesmo que você não esteja contaminado, faz parte do grupo. Então, era essa parte que eu queria fazer, lembrando essa frase que eu achei muito oportuna, de um familiar do senador. Não, a frase é do senador Táxi. O Blairo é de que vai sair da política, não quer mais saber disso. Mas, senador, a diferença, o engraçado é que eu fazendo uma parte, lá era uma parte, agora eu falando aqui, o senhor que vai ter uma parte, com muito prazer. Primeiro eu quero me desculpar, senador Cristóvão, que não percebi que Vossa Excelência estava com o microfone de à parte. Mas quero aproveitar essa primeira parte do seu pronunciamento para dizer que realmente foi diríamos assim, um complemento do meu pronunciamento, com mais brilho, evidentemente, mas eu tenho visto gente muito boa, gente honesta, dizer assim, eu não vou nem votar, pago a minha multa que é pequena e não vou votar. Por quê? Isso não é uma coisa nova. Lá em 1914, Rui Barbosa disse que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. E eu quero falar para os homens e mulheres honestos desse país que não tenham vergonha porque alguém macula o cargo que vai ocupar, seja por eleição ou por nomeação. Cabe a nós, portanto, as pessoas de bem, lutar e não apenas reclamar e ficar, digamos assim, pondo a culpa noutros e não pondo em si, quando ela não colabora para aperfeiçoar o ato de votar, portanto, aperfeiçoar a democracia. Eu acho que nós devíamos realmente fazer uma verdadeira frente parlamentar, ou só do Senado, ou da Câmara e do Senado, para, de fato, usarmos esse tempo, mesmo aproveitando a Copa, o tempo da Copa, para chamar a atenção do eleitor, que é ele que decide quem vem para a Câmara, para o Senado, governos estaduais ou para a presidência da República. Se você não faz a tarefa direito, não adianta reclamar depois. Portanto, é o ponto que eu quero deixar em a parte ao pronunciamento de Vossa Excelência, que disse, em outras palavras, a mesma coisa. Eu diria até que quem não vota está votando em quem não quer. Porque ao não dar o voto em quem você preferiria, quem você não queria está se beneficiando e vai ganhar a eleição. E segundo, complementando essa frase do Rui Barbosa, o que é muita pretensão, alguém complementar a frase, eu acho que ele poderia dizer, as pessoas têm vergonha de ser honesta, não desonesto, porque parece burrice. Essa é que é a tragédia. Começa a parecer burrice ser honesto quando todos são desonestos. Mesmo assim, a luta continua, senador Mazarildo, e é preciso que o eleitor entenda isso e faça a sua parte também, escolhendo pessoas das quais eles se orgulhem. E quando erram, todo mundo erra na vida, corrige na eleição seguinte. Mas hoje eu vim falar, senadora Ana Amélia, de outra coisa. Eu vim falar de um assunto que virou polêmica, que foi a aprovação na Comissão de Assuntos Sociais de um projeto de reforma na Bolsa Família. E, senadora Ana Amélia, de repente houve uma reação muito forte de parte do governo contra mudar a Bolsa Família. Eu nem digo esta mudança apenas. Eu quero dizer que hoje tem 50 propostas de mudança na Câmara, 27 propostas de mudança no Senado. Ou seja, um projeto que tem 77 propostas de mudança precisa de alguma mudança. Mas até um projeto que não tem nenhuma proposta de mudança sempre precisa de mudança. Eu não entendo essa resistência ferrenha do governo federal a qualquer mudança em qualquer coisa que eles fizeram, começaram, e que eles que não tomam a iniciativa da mudança. A Bolsa Família é um projeto que tem que continuar enquanto uma família nesse país precisar. Por isso até deve ser lei e não simplesmente como programa de governo. Por isso deve ser uma coisa de Estado,
e não uma coisa de governo. Até para tranquilizar as famílias de que nenhuma pessoa eleita vai poder tirar esse, não vou dizer direito, vou dizer outra coisa, é o atendimento dessa necessidade que ela tem. Um direito enquanto precisar, um direito provisório. Eu não entendo essa resistência. É preciso sim fazer mudanças. Quando eu fui candidato à presidência, no meu programa, eu propus uma reforma da Bolsa Família muito mais radical do que o que agora apareceu. Eu propus transformar a Bolsa Família em 3 programas, senador Mozarino. Um era o programa Bolsa Escola, que era dirigido às famílias pobres com crianças em idade escolar. Essas receberiam a bolsa vinculada à educação, vinculada à frequência, exigindo, veja bem, que o que o governo não quer é usar o verbo exigir, porque aí tira voto. Porque se você exige, a pessoa dando de volta está pagando o que recebeu. Se as crianças vão à escola, a família está pagando. Eu pago ao Brasil colocando meus filhos na escola e recebo em troca o salário da Bolsa Família. Mas quando não tem exigência, é um favor do governo. Aí vincula, amarra. Então, um era essa. O outro é para jovens, sem filhos, mas jovens. Era um programa de trabalho social. Você dá emprego. Você dá emprego por 6 meses. Eu não inventei isso, a Índia está fazendo isso. As pessoas de uma certa idade têm direito a um emprego por 6 meses. Fazer açude em São Paulo, por exemplo, para resolver o problema da cantareira, fazer estradas, obras, como sempre se fez em qualquer momento aqui e no exterior, as chamadas soluções keynesianas, inventadas pelo grande economista Keynes. Vamos empregar as pessoas, mesmo que para fazerem coisas desnecessárias, mas ao ganhar uma renda vão dinamizar a economia e vão levar a comida para casa. Então esse é o outro. E o terceiro era para aqueles que não têm filhos, mas que já não são tão jovens, os velhos. Aí a gente manteria o Bolsa Família como é. Dinheiro transferido, porque são pobres e são velhos, precisam disso. Não tem que dar mais nada ao país, como uma mãe jovem tem que dar ao país seu filho na escola. Como um jovem sem filhos pode dar de volta ao país, construir algo, recebendo esse emprego social. Então, essa era a ideia, que é muito mais radical do que o que está aí, e que não custaria muito mais, talvez até menos. A reforma que foi proposta, ela consiste, e eu nem votei nela, porque eu não sou membro da comissão, então não estou aqui com necessidade de justificar voto, mas vale a pena analisar. Uma é que fixa o prazo de 2 anos para avaliar se a pessoa deve continuar ou não. É correto. Eu não sei se 2 ou 3 ou 4, mas é correto ter prazo. É preciso fazer com que as pessoas sintam, esse é um benefício que eu tenho enquanto eu preciso. E aí é avaliar a cada tanto tempo se a pessoa vai ter ou não ainda as condições que justifiquem receber. Além disso, a outra mudança é que alonga por 6 meses, veja como é interessante, ao mesmo tempo que cria um prazo para avaliar, cria um prazo para que a pessoa saia sendo protegida ainda por 6 meses depois que perde o direito na avaliação. Ou seja, aquela família que recebeu uma renda que já faz saltar para um patamar superior que não tenha mais direito à Bolsa Família, ainda teria 6 meses para se adaptar. Qual é a lógica disso? Não é uma lógica apenas social, de dizer, não, vamos cortar de repente. Não, tem uma lógica social, tem uma lógica do interesse nacional. É que ao dar 6 meses, senador Mozarildo, a família que estava perto de conseguir a renda e queria perder, ela vai aceitar a renda sabendo que tem mais 6 meses. Ela não vai fugir de alternativas que melhorem sua renda para poder segurar a Bolsa Família. Não. Ela sabe que, pegando aquele emprego, que vai fazer com que ela não tenha mais necessidade da Bolsa Família, ela ainda tem 6 meses. Psicologicamente até, fará com que muitos aceitem aumentar a renda sem medo de perder a Bolsa.
Duas mudanças que foram propostas, além de transformar um programa de governo em um programa de Estado nacional. Qualquer presidente eleito vai ter que manter. Embora a senadora Ana Amélia, e ontem eu falei, a senhora estava presidindo, eu vou repetir, desculpe repetir o que já lhe falei, mas para um público bem maior, eu acho que eu temeria muito um candidato a presidente que ameaçasse tirar a Bolsa Família de qualquer família que precise. Mas eu não me contento com o candidato a presidente que comemora aumentar o número de famílias na Bolsa Família. Eu queria um que chegasse aqui e dissesse, enquanto eu for presidente, toda família que precisava receber uma Bolsa Família, mas eu só vou comemorar no dia que nenhuma mais precisar. É aí que a gente pode comemorar. A gente não comemora aumentar o número de desabrigados numa inundação, ou num terremoto, ou numa guerra. Ninguém comemora, senadora C, aumentar o número de famílias numa quadra de jogos de uma escola desabrigados da cheia, como aconteceu recentemente no Norte. A gente não comemora o aumento, a gente comemora a diminuição dos que precisam disso. A gente comemora baixar a água e as pessoas voltarem para casa. Baixar a água é encontrar um emprego, é encontrar um trabalho, é ter uma renda que lhe permita viver sem precisar dessa ajuda. Mas, além da proposta que foi colocada, eu coloquei duas emendas, senadora Ana Amélia, que foram aprovadas. Uma é que, se tiver filhos estudando, mesmo que supere as condições da Bolsa Família, continuará recebendo até que a criança continue na escola. Porque o objetivo é botar a criança na escola, é colocar a criança na escola. Então, se a criança está estudando, vamos manter a bolsa. A gente não dá bolsa para estudar na França, nos Estados Unidos, doutorado, quem já sabe ler, escrever. Por que a gente não dá uma bolsa para quem vai estudar aqui português, vai aprender a ler? É uma bolsa de estudos. Então, não tem por que cortar se as crianças estão estudando. E a outra é que condiciona a família a ter pessoas estudando em cursos profissionalizantes. E eu vi a ministra, num videozinho que ela colocou numa rede social, dizer que isso é sacrificar as famílias, dizer que isso é impossível porque as famílias não têm condições de aprender um ofício. Alfabetizar-se é um ofício. Aprender a ser pedreiro é um ofício. Qualquer conhecimento que você adquire é um curso. E a gente tem que incentivar essas pessoas a estudarem, até mesmo dizendo, se não estudar, não recebe a bolsa. Da mesma maneira que um trabalhador, quando não vai trabalhar, não recebe o salário. O trabalhador que não vai trabalhar, não recebe o seu salário, mesmo que a família precise em casa. Então, o pai e a mãe que não derem uma contribuição ao país, não está recebendo a bolsa a serviço do país. Eu tenho uma outra proposta que não coloquei como emenda, mas está ainda no finalzinho na Câmara, e que a ministra Tereza Campelo faz um esforço enorme para ser derrotado e arquivado, de que as famílias terão que ir na escola do filho pelo menos uma vez por ano, ver como está o menino estudando. Eu fui lá discutir isso com ela quando eu soube que ela é contra. Coisa que eu evito fazer, que é andar nessa esplanada de ministros. Fui lá. E ela disse que isso é sacrificar os pais. Sacrificar um pai e ir na escola saber como o filho está. E aí insinua-se que os pais não têm condições de falar com os professores. Como não tem condições de saber como é que estão os seus filhos? Claro que tem. Os professores se ajustem à fala dos pais dos seus alunos. Mas claro que tem. E depois que é longe, como é longe? A escola tem que estar perto. Se ele mora longe da escola, a escola é que está longe dele, porque a lei determina a escola perto das casas. Mesmo assim, essa emenda não é querida, não é desejada e luta-se contra ela. Eu creio
que, sim, precisa mudar, tudo é preciso mudar, nada é perfeito. E a Bolsa Família, que é um programa maravilhoso do ponto de vista da necessidade do povo, que antes do programa não havia. Eu só não elogio mais o programa porque eu fui o criador inicial dele com o nome de Bolsa Escola, ainda nos anos 80, em um livro, quando eu era professor. Eu fui quem foi a Campinas participar da implantação em Campinas. Eu comecei no Distrito Federal o primeiro programa simultaneamente com Campinas, mas aqui tinha mais característica educacional, tanto que era da Secretaria de Educação e não da Secretaria de Assistência Social, como em Campinas. Eu não posso criticar esse programa, mas precisa de mudar. Até precisa de mudar porque ele perdeu a característica de vincular a educação. E porque ao lado dele não veio a educação. Sem educação, a Bolsa Escola fica permanente. E uma tragédia social no país seria acabar a Bolsa Família. Uma tragédia histórica será precisar dela daqui a 20, 30 anos. Se daqui a 20 e 30 anos a gente ainda precisar da Bolsa Família, é uma tragédia histórica. Da mesma maneira que se a gente acabasse com ela agora, seria uma tragédia social. E a Bolsa e a escola não está sendo cuidada como deveria. Nós precisamos entender que a escola não vai ser boa enquanto ficar nos ombros dos prefeitos pobres, dos municípios sem dinheiro. Por isso, uma irmã da Bolsa Família é a federalização da educação. A federalização é irmã da Bolsa. A Bolsa para colocar na escola, a federalização para fazer a escola boa. Mas nada disso está sendo querido fazer. Está se querendo um programa que mantém, felizmente, a família sobrevivendo na pobreza. Felizmente esse programa existe. Mas não querem um programa que transforme a sociedade ao ponto de que não precise-se de ajuda. Tirar as crianças das famílias que têm Bolsa Família da necessidade de serem mães da Bolsa Família no futuro. É uma pena, mas a caixa preta da Bolsa Família não permite a gente saber quantas mães de hoje, senador Acer, da Bolsa Família, foram crianças da Bolsa Família. A gente não consegue descobrir, ou o governo não nos quer indicar. Nós precisamos saber quantas mães de hoje foram filhas da Bolsa Família, porque isso provaria que é um programa generoso, o que é muito bom, um programa assistencial que é necessário, mas não é um programa transformador, que mude a sociedade. Um programa que hoje apoia os que necessitam, mas que não ajuda a superar a necessidade, que esse é o verdadeiro papel do Estado, ao lado de ajudar quem precisa naquele momento. Nós precisamos colocar as famílias que vivem em áreas sob inundação em abrigos, mas o que a gente precisa mesmo é que as pessoas fiquem nas suas casas. O que a gente precisa mesmo é tomar as providências para que as inundações não ocorram, cuidando dos rios, ou, se ocorrer, que a gente tenha como fazer isso de uma maneira organizada. E aí o governo diz que tudo isso vai complicar o programa. Veja bem, o que a gente chama de simplicidade, o que eles chamam de simplicidade, na verdade é facilidade. Eu não quero facilidade, eu gosto de simplicidade. Por exemplo, nós tínhamos diversos programas antes, era Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás, por exemplo. Complicado. Aí simplificou-se, colocando tudo. Não simplificou-se, apenas facilitou-se, porque aquela separação era necessária para diferenciar a ajuda, que é ajuda, e a bolsa que transforma a sociedade. São duas coisas diferentes. Ao misturar tudo, acontece o de hoje. Tem beneficiado o que tem menino na escola e tem beneficiado o que não tem menino na escola, fica difícil exigir a frequência às aulas. Carece de sentido hoje exigir frequência às aulas na Bolsa Família, porque uma grande parte dos que têm a Bolsa não tem crianças, não tem escola para levar o menino. Antes era separado, era correto separar.
simplifiquemos dentro do que é necessário e não facilitemos para tornar a gestão mais simples. Simplificaram a gestão, prejudicando os resultados. Facilitaram, não simplificaram. Por isso, eu creio que essas mudanças, que eu não votei, mas apresentei 2 emendas, que eu defendo como necessárias, e ainda defendo a minha proposta de que as famílias têm que ir na escola dos meninos. Eu botei pelo menos uma vez por ano, que é pouquíssimo. Essa minha proposta, essa minha lei, devia ser criticada, porque eu botei uma vez por ano. Porque os ricos vão muito mais vezes. A gente precisa atrair as famílias pobres para a escola, para saber se os seus filhos estão indo, ou se estão indo e ficando na escola, ou se estão indo, ficando e passando de ano, ou se estão indo, ficando, passando de ano e aprendendo. E a gente se nega a fazer por não querer mudar para melhor um programa que é bom. Um programa que é bom, mas que não é ótimo. Um programa que é bom, mas que é preciso deixar de ser necessário. A maldade do Bolsa Família não está na Bolsa Família, não. O Bolsa Família é uma coisa boa. A maldade está na sociedade, que faz com que alguns precisem dela. E se contentem, e nos contentemos com isso. Não é possível. Eu acho que a gente precisa ter mais clareza do que é transformar e do que é assistir. E ter mais clareza de quais são os políticos que querem ficar apenas assistindo e quais são os políticos que querem transformar a sociedade. Quais são os conservadores que querem, generosos, é verdade, que querem assistir, e quais são os transformadores que querem mudar a sociedade. Existem 2 tipos de conservadores: os conservadores egoístas e os conservadores generosos, mas são conservadores. E existem os transformadores, os que querem transformar. Eu quero transformar a sociedade brasileira para que neste país não seja necessário ninguém receber transferência de renda como ajuda. Até lá, eu quero que meu país mantenha as ajudas necessárias, as transferências necessárias, mas que não seja para sempre, porque isso é dizer, nosso país é inferior. Como, aliás, a presidenta disse ontem, quando ela falou que não se pode exigir aeroporto padrão FIFA no Brasil. O aeroporto do Brasil tem que ser padrão Brasil, ou seja, nós somos pequenininhos. E depois ela, um dia desse, falou que Ronaldo, o jogador, tinha complexo de vira-latas. Complexo de vira-lata é dizer que nós não podemos ter padrão FIFA em tudo. FIFA eu nem gosto disso. Padrão ótimo, padrão bom. E até acho que não precisava aeroporto com padrão bom, antes de ter casa com padrão bom, escola com padrão bom, saúde com padrão boa. Até acho que a prioridade não devia ser aeroporto. Mas nós temos condições de ter um programa que assista as famílias e que transforme a sociedade. O governo abriu mão do seu papel transformador. Ficou um governo conservador, felizmente generoso. Felizmente generoso, que aceita distribuir parte da renda nacional para os pobres, e isso merece nosso apoio. Mas eu quero mais, eu quero um governo transformador e que assista enquanto for preciso. Senadora, era isso que eu tinha que falar, mas o senador Assir pediu uma parte. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência, senador Cristóvão, pelo tema abordado que Vossa Excelência traz nessa manhã. De fato, a Bolsa Família é importante para a população brasileira, ajudou muito na evolução do nosso país, mas nós temos que sonhar com um Brasil sem a necessidade de ter a Bolsa Família, como Vossa Excelência muito bem colocou. Mas só vamos conseguir isso através da educação, do ensino. E, no meu entendimento, também nós temos que ter a federalização do ensino. Fazer com que as crianças de Rondônia, lá de Cabixi, de Paraná, de Porto Velho, de Candeias, tenham a mesma qualidade de ensino
dos meninos que vão à escola aqui em Brasília, lá em São Paulo, em Curitiba, em Fortaleza, enfim. Essa federalização ela é importante para que nós possamos nivelar a qualidade de ensino no nosso país e também nivelar o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu entendo que esse é o caminho correto que nós temos. Muitos avanços nós conseguimos nos últimos anos, mas esse avanço, de fato, nós não estamos conseguindo, que é o avanço com relação à qualidade do ensino e fazer com que a família tenha uma participação direta e muito forte na questão do ensino. Me dá a impressão de que alguns familiares deixam a educação dos filhos somente a cargo do Estado. Que isso é uma responsabilidade dos professores e das professoras. E não é isso. Nós temos que ter a família, junto com os professores, junto com a sociedade, para educarmos e conduzir essas crianças, esses jovens para o futuro. Nós estamos numa grande expectativa das nossas eleições desse ano, e a grande expectativa é exatamente as propostas que nós vamos ver dos nossos, hoje, pré-candidatos e candidatos à presidência da República. Quem quer estar na presidência tem que ter propostas claras com relação à Bolsa Família, com relação ao investimento no ensino público brasileiro. Vossa Excelência coloca a questão dos aeroportos. É claro que não é uma prioridade número 1 do nosso país hoje, mas é uma necessidade. Em Ji-Paraná, por exemplo, o nosso aeroporto tem deficiências, não na pista, já houve uma obra que resolveu a questão da pista do aeroporto de Ji-Paraná, mas a estação de passageiros deixa muito a desejar. A presidenta Dilma, ano passado, lançou um pacote de obras para os aeroportos regionais do Brasil. Junto com a SAC e o Banco do Brasil estão fazendo um trabalho para a licitação. Infelizmente, nós tivemos uma paralisação no processo licitatório, porque uma pessoa, um ministro do TCU, pediu para que não fosse feito através do RDC os aeroportos regionais. Ora, os grandes aeroportos, a licitação foi feita através do RDC. Por que os aeroportos regionais não podem ser feitos através do RDC? Qual a diferença? É uma discriminação? E aí eu fico me perguntando sobre a ética na política, sobre a ética dos candidatos à presidência da República, que tem que ter como ponto de partida das suas campanhas. E aí eu vejo uma mãe de um candidato paralisando algumas obras no Brasil por interesse político, será? É uma pergunta que faço e que deixo aqui para reflexão. Não seria mais ético se dar por impedido nesse momento de uma campanha onde o seu filho é candidato, para que não venha atrapalhar o desenvolvimento do país? No meu entendimento, esta é uma questão que deva ser debatida e com certeza vai estar na pauta dos candidatos, porque nós precisamos do TCU, evidente, atuante e firme, mas nós não podemos fazer com que a politicagem, porque isso não seria política, possa atrapalhar obras importantes para o nosso país. Ou seja, o aeroporto de Ji-Paraná vai retardar a sua obra, o processo licitatório, ou por um entendimento de um ministro do Tribunal de Contas da União, não quer que faça através do regime diferenciado de licitações. Então, é um dos problemas que nós temos. Esperamos que o debate com relação
a disputa presidencial seja de fato de alto nível e não seja apenas como nós estamos vendo hoje, candidatos atacando o governo, mostrando os seus defeitos e não apontando as soluções, principalmente com relação à educação dos nossos meninos brasileiros. Os cumprimentos, senador Cristóvão Buarque. Obrigado, senador, e quero reafirmar a sua posição de que a educação é mais do que a escola. A educação é a escola, é a mídia, são os amigos, é a rua e são as famílias, sobretudo as famílias. Por isso, o meu projeto de que para receber a Bolsa Família, os pais devem ir uma vez por ano, pelo menos, na escola do filho, ver como está o filho, conversar com os professores. Uma obrigação mesmo. Tem gente que diz que não se deve colocar obrigação, que é antidemocrático ter obrigação. Eu acho que é democrático pagar imposto, que é uma obrigação, e outras obrigações. Então, eu fico satisfeito com isso e passo a palavra à senadora Ana Amélia. Caro mestre Cristóvão Buarque, nosso colega, se alguém aqui nesta casa tem autoridade moral e coerência para tratar de Bolsa Família, é Vossa Excelência. Obrigado. Eu, como jornalista, acompanhava aqui Brasília, Vossa Excelência foi governador, e, como tal, introduziu esta prática com esta relação de condicionante para ter acesso ao benefício. É um benefício social, o Bolsa Família, na época, Bolsa Escola, que era o mais adequado, Bolsa Escola. E percebíamos os avanços que isto produzia, porque, veja só, quando o senhor diz que é necessário que o pai ou a mãe vá pelo menos uma vez por mês à escola para acompanhar o filho, é uma coisa absolutamente lógica e coerente, porque não pode transferir só para os professores, para a diretora da escola, para os servidores, para o Conselho de Educação, a responsabilidade, ou pelo Ministério Público, de saber se a criança está indo na escola ou está gazeando a aula, especialmente nas nossas periferias. Então, esse envolvimento, ele tem um compromisso sério com a educação e com o acompanhamento e o comprometimento de quem mais interessa, o pai ou a mãe, ou um familiar. Então, nós criamos uma lei que proíbe a palmada, ou seja, uma intromissão dentro de casa, do Estado. A palmada, ninguém quer violência contra a criança, não. Mas você vê a contradição. Você cria uma lei que proíbe um ato que diz respeito aos pais, que é dentro de casa, e não quer que os pais vão acompanhar uma vez por mês o filho na escola. Para mim é uma contradição enorme, senador Cristóvão. Vossa Excelência, visceralmente atento à questão da educação, entende melhor do que eu até essas questões. E eu fico muito feliz de ver, porque a sua autoridade para discutir e fazer essas observações críticas, construtivas todas. Vossa Excelência não quer de nenhum modo, tudo que o senhor disse, eu assino embaixo, a respeito do Bolsa Família. Tudo que o senhor disse, eu assino embaixo. Eu vou lhe dizer até o seguinte, quando esse tema começou, e foi uma longa discussão na Comissão de Assuntos Sociais, da qual eu faço parte, eu até cheguei a dizer, senador Cristóvão, se você quer fazer um aumento da distribuição da renda com os mais pobres, um caminho seria ter como condição não apenas o filho na escola, mas a carteira do trabalho assinada. Na Bíblia está escrito na Bíblia que a gente tem que ter o pão com o suor do rosto. É o trabalho e a educação. Então, não haveria nenhum problema se distribuísse o Bolsa Família com a condição de a pessoa ter uma carteira do trabalho. Porque, assim como a carteira do trabalho, a identidade, o título de eleitor, a carteira do trabalho, para mim, são os mais importantes documentos da cidadania. Os mais importantes documentos da cidadania. Então, distribua o Bolsa Família. E, para determinado nível de um salário mínimo, mantenha isso ao tempo necessário para a pessoa
deixar o programa e dizer, não, agora eu já tenho o meu curso médio completo, ou o meu curso técnico completo, o meu Pronatec completo, e eu agora não preciso mais dessa ajuda da sociedade. Isso não é um benefício do governo, é a sociedade que paga. O governo não gera receita, a receita somos nós. Então, senador Cristóvão, eu fico muito feliz quando Vossa Excelência, de maneira absolutamente serena, equilibrada, tecnicamente perfeita, socialmente justa e politicamente muito correta, aborda esse tema. O que nós discutimos foi apenas e tão somente na casa, e o meu voto foi favorável, um projeto, é de um candidato, sim, do candidato Aécio Neves, mas que quer o quê? Transformar este programa, que todos defendem, num programa de Estado. De Estado. Ninguém poderá mexer nele, a não ser para aperfeiçoar. E nem isso estavam desejando que fosse feito, aperfeiçoar. Porque uma lei é boa até que a gente prove que ela precisa de um aperfeiçoamento, de uma modificação, que é exatamente isso que Vossa Excelência está fazendo. Mas foi uma discussão muito rica, felizmente se conseguiu provar. Suspeito que na Comissão de Direitos Humanos, em caráter terminativo, será difícil manter esse resultado, mas eu acho que ali, naquele momento, a sociedade pôde ver um compromisso nosso, das pessoas de bem, como Vossa Excelência tão bem reflete, né? Faz a boa política. Então, nós ali conseguimos votar para que haja, no caso do Bolsa Família, isso como uma política de Estado, que não pode ser mais mudada por quem quer que seja, nem para a oposição, nem para o governo, nem nada. É pena que não se saiba entender a lógica desse programa. Então, parabéns ao senhor, que o senhor me representa. Muito obrigado, senadora. Eu quero encerrar dizendo, senador Mozzarildo, de que a senadora, além de me deixar muito contente com os três adjetivos que usou, de politicamente correto, socialmente justo e tecnicamente robusto, digamos assim. Mas eu quero dizer que o senhor trouxe um ponto importante. Manter isso como política de Estado é fundamental, primeiro, para que um governo futuro não acabe. E também para que um governo atual não diga que o outro vai acabar. Comportando-se eleitoreiramente, ameaçando que o outro vai acabar. Nada assegura mais que o outro não vai acabar do que virar política de Estado. Até porque, com a crise que vem aí, com o aumento da inflação, com os gastos públicos fora de controle, até o governo que criou pode acabar a Bolsa Família. Porque, sabe, tem duas maneiras de acabar a Bolsa Família. Uma é acabar, a outra é deixar que a inflação corroa. Mantém o valor fixo e a inflação a 6%, 7% ao ano, em 3 anos já come quase 40%. Isso é uma maneira de acabar disfarçadamente, que a gente precisa impedir que aconteça. Mas o que a gente precisa mesmo de impedir que aconteça é daqui a 20, 30 anos o Brasil ainda precisar do instrumento da Bolsa Família. Nós não seremos perdoados historicamente se não formos capazes de tomar as medidas, as decisões certas para que o Brasil faça com que ninguém precise de ajuda. Do jeito que a gente não quer que ninguém precise de ser apoiado nas inundações. Isso é provisório. A gente não quer que ninguém precise ser apoiado pelo estado de pobreza do qual a gente quer que todos saiam. Salvo uma outra exceção, que sempre vai haver por razões até de saúde. Fora isso, a gente tem que ter uma sociedade tão justa que todos tenham condições de sobreviver. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.